Eu passo agora para a deputada Beatriz Cerqueira fazer suas contribuições. Primeiro, presidenta, parabenizá-la pela iniciativa da realização dessa audiência, muito acertada, como todo o trabalho de Vossa Excelência. Cumprimentar a todos os convidados e convidadas, presencialmente e remotamente. São breves as minhas palavras e considerações, deputado, inclusive já trazendo uma proposta de encaminhamento. Quando nós falamos sobre a consulta prévia, livre e informada, em Minas Gerais, existe um contexto que nós vivemos, não é? Existem dois grandes crimes sociais e ambientais cometidos por mineradoras no último período, com assassinato de muitas pessoas, com violação de direitos todos os dias, e que, ao contrário do que deveríamos ter feito, que é ter um processo de mais rigor com quem exerce hoje o poder econômico, nós temos tido, por parte do governo do Estado, uma postura de tratar as criminosas como parceiras, de modo, inclusive, que as reparações do crime da Vale em Brumadinho e toda a bacia do Paraopeba, a Vale vai administrar e gerenciar a maior parte dos recursos que ela mesma pactuou da sua reparação. Tem um contexto para nós estarmos aqui, não é? Então, o contexto não é técnico, o contexto não é seguir o que está acontecendo no Congresso Nacional, o contexto os grandes empreendimentos violam direitos, atuam com poder econômico e, portanto, o seu poder econômico constitui poder político no Estado. E, portanto, as pessoas precisam ver no Estado um lugar de proteção. As pessoas não podem ver no Estado o aliado daqueles que violam direitos. Então, acho que esse é o contexto que nós precisamos lembrar ao debatermos os problemas dessa resolução. Eu estou com uma nota, entre várias, né? A nota é assinada pelo Comitê dos Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos, Comitê Quilombolas, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, Núcleo Interdisciplinar de Investigações Socioambientais da Unimontes, Laboratório de Estudos Bioculturais, aqui Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, GESTA, UFMG, que é uma nota técnica sobre a resolução conjunta que foi agora objeto dessa nossa audiência. Nós estamos com duas realidades. Aquilo que o governo está nos apresentando e a realidade vivida pelas pessoas. Eu, francamente, esperava que, depois do que foi trazido pelos convidados, nós tivéssemos um comportamento do governo do Estado de propor um processo de discussão e reorganização. Não foi o que eu vi aqui, deputada. Eu vi aqui a ideia de que foi um avanço, a resolução está posta, e como se fosse uma ofensa nós trazermos todos os questionamentos que foram vistos. O conteúdo dos questionamentos foi muito pouco tratado pelo governo do Estado. Há questionamento sobre a constitucionalidade da resolução como ela foi feita. Foi trazido pelos convidados, não é? Diz respeito à autoatribuição, autoritarismo e interesses privados, a questão do controle territorial, harmonia coercitiva e participação disciplinada, para dizer de alguns das críticas do conteúdo da resolução. Eu perguntaria, não fosse essa audiência, os convidados dessa audiência foram convidados pelo governo à contribuição? Comissão Pastoral da Terra foi convidada? Federação dos Quilombolas foi convidada? Então, não pode-se dizer que foi um processo debatido, porque parte significativa dos afetados por essa resolução não foi ouvida. Então, é legítimo a crítica, a desconfiança e o questionamento de um instrumento feito sem que as pessoas diretamente atingidas tenham sido diretamente envolvidas na sua elaboração. Eu me perguntaria, vocês disseram, pode ser melhor debatido. Por que não foi antes? Porque, via de regra, se chega a uma audiência pública, gente, é porque já estourou. Quando chega para a gente aqui na casa, é porque a situação já chegou numa situação tal
como, de fato, houve a publicação da resolução, que coube, no caso da Comissão de Direitos Humanos, trazer de forma pública o debate, chamando aqueles que foram excluídos do processo de uma possível suposta construção. Então, há problemas. A situação é gravíssima, num Estado permanente atingido por violações de direitos, por crimes, por grandes empreendimentos que atuam dentro dos governos, dentro do governo. A Vale hoje opera bilhões de questões que serão encaminhadas às mais diferentes regiões do Estado em parceria com o governo. Os recursos sequer passarão pelos cofres públicos. Os recursos sequer foram aprovados aqui por essa casa como crédito suplementar, porque sequer se tornaram públicos. Então, acho que esse é muito do contexto. E aí, deputada Andréia de Jesus, me permita já apresentar aos convidados e convidadas o resultado que nós construímos ao longo aqui dessa audiência. Na minha avaliação e na avaliação da deputada Andréia de Jesus, falo porque nós assinamos conjuntamente, não é retrocesso suspender o que está. Seria, na verdade, um gesto democrático, a suspensão do que está e estabelecer um processo que, de fato, construa se há necessidade da resolução, como vocês estão afirmando. Então, não é retrocesso suspender o que está. O que está não atende às pessoas que estão sendo atingidas e que precisam da proteção do Estado. Porque os grandes empreendimentos utilizam esses instrumentos, utilizam audiências, utilizam supostas consultas para legitimarem o que fazem. É isso que eu acompanho há bastante tempo, aqui acompanhando diversas comunidades. Audiências, consultas, acabam sendo legitimadores do processo de violação de direitos e não de garantia de direito das pessoas. Então, eu e a deputada Andréia de Jesus protocolamos agora, vou entregar uma cópia aqui. Eu vou entregar para o Frei, né, gente? Porque aí abençoa a gente. E, em nome do Frei, sintam-se todos representados. O projeto de resolução 173, que foi protocolado agora como resultado dessa audiência, o projeto de resolução ele tem como foco pedir a suspensão de normas, né, do Estado. Nós estamos pedindo, por meio desse projeto de resolução, que os efeitos da resolução conjunta CEDES e SEMAD, que foi objeto dessa audiência, que os efeitos fiquem sustados, de modo que nós acolhemos todos os debates trazidos aqui pelos movimentos que trouxeram inúmeras questões. E acho que um processo mais adequado seria constituir-se uma mesa que fizesse a negociação dos termos e condições de uma resolução que esteja de acordo com a realidade das pessoas impactadas e que sofrem a violação de direitos. Não adianta fazer discussão técnica aqui quando as pessoas impactadas disseram que estão sendo violadas nos seus direitos. Nós não vamos convencer a pessoa que está sendo violada no seu direito que o seu direito não está sendo violado. Nós não vamos convencer o Geraizeiro que falou conosco por via remota e tantos convidados que não falaram conosco por via remota porque não tem condições de conectividade na sua região para acompanhar com a gente, não tem um celular potente porque está na sobrevivência, ninguém é obrigado a ter um celular, a ter um computador, a ter condições de conectividade, portanto, não puderam falar conosco de forma virtual. Não é um debate de convencê-los de que o conteúdo é bom. Se ele veio aqui nos dizer que o conteúdo é ruim, nos cabe, como servidores públicos, que todos nós quem são, né, do governo, e nós que somos deputados, entender a realidade do povo e nos adequar à realidade do povo, não é o contrário. Não é o povo que tem que se adequar à nossa norma, à necessidade da regulamentação. É o contrário. A política está a serviço do povo, e não o povo precisa estar a serviço da política. Então, são essas as considerações. Vou entregar para o Frei, que a gente já recebe a bênção do Frei, já tramita esse trem rápido aqui nessa casa, e, com isso, a gente contribui e pressiona para que, de fato, aconteça um processo melhor, de modo que as pessoas atingidas possam ser protagonistas dessa resolução e não serem impactadas e dizer depois das discordâncias dela. A situação no Estado, termino, deputado, é gravíssima, gente. A gente recebe notícias de violações de direitos por parte dos empreendimentos todos os dias, da água à poeira, da audiência que supostamente, olha a história do Cerro,
Né, Matheus? Né, André? Estivemos lá, o poder econômico atuando de tal forma na região, aprovar empreendimento, atuação de mineradora nas condições em que estão acontecendo. Nós recebemos isso todos os dias. Então, é preciso que a gente tenha uma reação e consiga impedir o avanço de violação de direitos da população. Então, eu te entrego, Frei. Aí, Vossa Excelência abençoe, de modo que tramite rapidamente e possibilite uma reorganização aí dessa resolução, que eu compreendi que, à exceção do governo, todas as entidades que vieram aqui disseram que essa não é uma resolução nem a ser emendada. Se está todo mundo dizendo isso, há alguma sinalização de todos os envolvidos pelos impactos dos empreendimentos, nós precisamos ter. Então, eu e o deputado André faremos a entrega aqui ao Frei e esperamos que, com isso, a gente também contribua com um encaminhamento prático e objetivo dessa audiência. Obrigada, deputado. Recebe, abençoa. A deputada André de Jesus, que agora é do PT. A deputada André de Jesus, que agora é do PT. Então, agora... Está entregue aqui, então, Frei. Tá entregue. Valeu, obrigado. E